Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estão todos bem? Estamos com um pouco de sol hoje, um pouquinho de calor, isso é bom, né? Saímos aquele ar gelado, mas ainda tá frio. Espero que todos estejam bem, estejam felizes e seguros, que é o mais importante, né? Deixa eu só arrumar aqui o fone. Obrigado pelas visualizações de ontem. Lembrem-se, eu não vou mais avisar sobre faltas em aula, tá bom? Para reposição, nada disso. Por isso, eu já informo para vocês que já foi escolhido o presidente da sala, tá bom? Nós estamos agora terminando a presidência, né? Que é composta pelo presidente, pelos dois vice-presidentes e pelo secretário. Pode ser vice-presidentas ou secretárias, né? E nós também teremos comitês, comitê missionário, comitê de reposição, comitê de boas-vindas. Então, cada vez mais eu menos vou me envolver diretamente com essas questões. Teremos jovens que vão tratar disso diretamente com vocês. Por isso, eu já estou acostumando vocês a entenderem que a responsabilidade é de vocês, de estarem assistindo às aulas. Ainda que não consigam, está aí aberto o canal, o meu número pessoal no WhatsApp, informem as suas dificuldades. Mas agora é para valer. Faltou, faltou, não assistiu, não assistiu, e mais para frente vai ter que correr e torcer para que consiga. Eu confio em vocês, eu tenho certeza que todos são responsáveis, são inteligentes a ponto de saber o que precisam fazer, tá bom? Mas policiem-se na questão da frequência. Como eu disse para vocês, já foi escolhido o presidente, nós estamos agora aí ocupando os outros chamados, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos estudar sobre a alma 42 e 43. Chegou numa parte que eu adoro. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu sou da antiga, eu tenho 42 anos, já tô velhinho. E eu venho da época das histórias em quadrinhos, né? De ir todo mês até a banca desesperadamente para poder ver, pô, saiu um número novo e todo aquele desespero. E a gente terminava um quadrinho que não era um final, só tinha as informações no próximo número. Então eu vim dessa época. Hoje que vocês vão pro cinema assistir Capitão América, Homem de Ferro e toda essa galera, eu não, nem imaginava eles na telona, né? Era só nos quadrinhos. E eu aprendi a amar algum daqueles personagens, até mesmo de me comparar, não me comparar, de tentar ser como eles eram, né? Então eu tive alguns heróis que fazem parte de mim até hoje, né? Dos quais eu tento aprender alguma lição ou me aproximar mais deles, né? Então vou mostrar alguns para vocês. Eu fiz isso numa live passada, mas eu vou repetir agora, colocando mais um, porque eu não tinha colocado na outra vez por causa do tempo. Mas agora a gente tem um tempo maior para falar sobre isso. Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês os meus heróis. Aqueles personagens que me ajudaram a olhar para algumas ações, para algumas oportunidades de uma forma diferente da maioria, tá bom? Muito do que eu sou hoje de caráter, essas coisas, muito eu aprendi com eles, tá bom? Mas vamos lá. Começando. Primeiro, que é o meu favorito, é aquele que eu já falei muitas vezes para vocês, muitas vezes já discuti com outras pessoas por causa dele. O primeiro é o Capitão Steve Rogers, ou conhecido aí por vocês, o Capitão América, né? A história dele é muito interessante. Ele era um jovenzinho com muitos problemas de saúde. E nessa época, na década de 40, nós estávamos na Segunda Guerra Mundial. E ele queria, de qualquer forma, fazer parte do exército americano, né, contra o eixo do mal. Ele não queria matar, ele só queria que a liberdade fosse dada a todas as pessoas, né? Que fosse tirado toda a opressão que existia no mundo naquela época. Então ele participa de um experimento conhecido como o super soldado, né? Do qual ele toma um soro do super soldado e se transforma de um rapazinho franzino cheio de problemas de saúde que o impediam de servir o exército para um homem extremamente forte, rápido, inteligente. Então, a partir daquele momento, Steve Rogers foi conhecido como Capitão América.
Como eu disse anteriormente, ele não tinha prazer em matar ou sangue, nada disso. Ele queria a liberdade de todos. E por isso, então, ele saiu conhecido como Capitão América. E saía por aí contra os exércitos do eixo do mal. Ele sofreu um acidente, ele ficou congelado durante muitas décadas. Isso eu estou falando da minha época de quadrinhos, né? E então ele é descongelado e ele então começa a enfrentar os inimigos dos nossos tempos atuais, né? Por que eu gosto do Capitão América? Pela luta que ele tem pela liberdade, pela igualdade de todos. Então eu sempre vejo o Capitão América como esse exemplo, né? De lutar pelo que é certo, de fazer o que é certo, de ser um líder que procura fazer com que os seus liderados também escolham o que é certo. Por isso que eu gosto muito do Capitão América. Meu segundo herói favorito é o Demolidor, né? Lá nos Estados Unidos conhecido como Daredevil, é o Matt Murdock. Matt Murdock, ele vivia quando criança com seu pai. O pai dele era um pugilista, né, um boxeador. Ele fazia pequenas lutas e por essas lutas que ele ganhava um dinheiro e sustentava aí sua família. Ele e o Matt Murdock, né, esse menininho. Um certo dia, então, Matt Murdock estava nas ruas, ele viu que um senhorzinho ia ser atropelado por um caminhão. Então, o Matt Murdock, pequeno, corre em direção a esse senhor, né? Empurra ele, consegue salvá-lo, mas esse caminhão ele acaba batendo em outros carros e não era sabido por ninguém, mas nesse caminhão existia muitos materiais radioativos e muitos então caíram sobre Matt Murdock, fazendo com que ele ficasse cego. Mas esses mesmos materiais que fizeram ele ficar cego aguçaram os outros sentidos, como audição e outros. E então ele cresce cego, mas ele percebe que ele tem esses poderes aumentados, né? Não poderes aumentados, mas esses sentidos aumentados. E um pouco mais em frente, então, o pai dele participa de uma luta que já era comprada, né? E na verdade era para ele perder, ele não perde, ele ganha. E por causa disso, muitos poderosos perderam dinheiro, dando o resultado de que o pai do Matt Murdock, então, ele é morto. Então, o Matt Murdock, ele é cuidado por duas frentes, né? Por um ninja aposentado, vamos dizer assim, né? E também por freiras da Igreja Católica. E então ele cresce com esse desejo de fazer o que é certo. Ele lembra de tudo o que o pai fez por ele. E enquanto a sua juventude, ele se esforça em seus estudos, então ele começa a estudar direito e ele acaba se formando como advogado. Nesse meio tempo, então, ele também tem o desejo de justiça. Ele tem o desejo de ajudar as pessoas menos favorecidas. Então ele sai durante a noite, lutando contra os ladrões, contra as gangues, tudo isso, né? Livrando as pessoas que passavam por perseguições. E aí ele toma sobre ele, né, essa roupa vermelha, né? Por isso que ele é conhecido como demônio de Hell's Kitchen. E ele luta então pelo direito dos mais fracos, né? Além disso, durante o dia ele é advogado e ele não cobra, né, de ninguém para que ele advogue, né, por essas pessoas. Então, durante o dia ele é um advogado, Matt Murdock, e durante a noite ele continua lutando pelo direito, pela justiça de todos como Demolidor. Então, eu aprendo muito com ele sobre lutar pelo que é justo para as pessoas. Lutar para aquelas pessoas que mais necessitam contra aqueles que estão no comando, né? Aqueles que deveriam fazer mais e fazem menos. Então, esse amor que o Demolidor ele tem pelas pessoas mais necessitadas é que me ensina bastante. Além desse, né, por último, é o Shiryu de Dragão, um dos cavaleiros do Zodíaco. Enquanto estava fazendo essa aula, eu tinha percebido uma coisa. Eu não vi, mas dei uma olhada.
Eu tô com a camiseta dele, eu nem tinha me tocado, eu tava fazendo a aula, terminou a aula, fui começar, falei assim, putz, eu tô com a camiseta do Shiryu. Então, realmente gosto muito do Shiryu, tá bom? Shiryu de Dragão, como disse, é um cavaleiro de bronze. Ele foi treinado pelo mestre ancião para ser um guerreiro, um representante chinês, vamos dizer assim, em defesa de Atena. Ele se encontra, né? Ele faz parte dos Cavaleiros de Bronze, que é o Seiya de Pegasus, é o Shun de Andrômeda, é o Yoga de Cisne, o Shiryu de Dragão e também o Ikki de Fênix que aparece, mas o que eu aprendi e que aprendo com o Shiryu é o valor que nós temos que dar para as nossas origens, aos nossos pais, aos nossos mentores e também à amizade. Ele é um grande exemplo para mim de amizade, de se preocupar com o próximo, de estar disposto a dar a sua própria vida para aqueles que ele ama. Então são esses três grandes heróis que eu aprendi a amar e aprendi muito com eles. Capitão América, Demolidor e o Shiryu. Mas quando nós falamos sobre o livro de Mormon, tem um personagem que eu amo muito, que esse também me ensinou e me ensina e vai me ensinar muito sobre como ser um bom homem, quais são os valores que eu preciso ter em minha vida e pelos valores que eu devo lutar. Mais para frente nós vamos falar mais sobre ele, mas eu tenho algo na minha mente que diz que se nós fôssemos como ele nem as próprias mandíbulas do inferno teriam poder sobre nós. E esse, então, é Capitão Moroni. A partir de agora, nós falaremos sobre Capitão Moroni. Também vem muito por causa da minha formação militar. Acho que a maioria sabe, mas eu servi o exército. Eu tinha aí toda a identificação com as Forças Armadas. Teria aí uma carreira militar próspera, mas entre missão e minha carreira militar, eu não preciso nem dizer o que eu escolhi, né? Eu fui servir uma missão, mas durante 3 anos eu servi as Forças Armadas, o Exército Brasileiro. Amei, amo as Forças Armadas, então isso me traz também muito a carreira militar do Capitão Moroni, além de ser o homem que ele é, mas também a carreira militar dele. Então, a partir de agora, nós falaremos sobre o Capitão Moroni. E por que o Capitão Moroni ele é um herói maior do que Shiryu, do que Demolidor, do que o Capitão América? E por que então ele é herói? O que difere muitas outras pessoas daqueles que nós chamamos de heróis? Então nós vamos entender hoje um pouco sobre o perfil de Moroni, do Capitão Moroni, né? E o que nós podemos trazer para os dias de hoje. E vocês vão entender que nós falamos sobre Capitão América, nós falamos sobre Demolidor, nós falamos sobre Shiryu de Dragão, estamos falando sobre o Capitão Moroni. E eu quero que vocês entendam que esses são heróis, mas eles não diferem de nós. Assim como eles, nós também somos heróis. E vocês vão entender o porquê vocês podem se considerar heróis, assim como estes, tá bom? Vamos começar a entender um pouco sobre o Capitão Moroni, tá bom? Vamos lá para Alma 43:17. Vamos começar a coletar algumas informações que apresentam, então, o Capitão Moroni como um herói também, tá bom? Vamos lá. Em Alma 43:17 diz: E Moroni assumiu todo o comando e a direção de suas guerras, e tinha apenas 25 anos de idade quando foi designado capitão-chefe dos exércitos dos Nefitas. Nessa época em que o capitão Moroni é colocado como capitão-chefe, estava tendo uma guerra enorme entre os Nefitas e os Lamanitas. Só que os Lamanitas estavam com uma equipe cheia, tá bom? Não eram só os Lamanitas, né, na verdade. Na verdade, junto com os Lamanitas, né, que eram os filhos de Laman, Lemuel e os filhos de Ismael, eles estavam lá, né, fazendo parte das fileiras inimigas dos Lamanitas. Muitos dos Nefitas que se afastaram da verdade, os Amalequitas, né, que eram esses dissidentes, os Oramitas também, que eram esses dissidentes, e os descendentes dos sacerdotes de Noé.
Então o exército lamanita, ele era enorme, assim também como os exércitos dos nefitas. E foi colocado, então, um jovem de 25 anos de idade para comandar os exércitos nefitas contra os lamanitas. Por muitas vezes, nós nos achamos jovens demais para sermos líderes na igreja. Às vezes, nós nos achamos jovens demais para sermos exemplos. Mas o Senhor sabe o que podemos fazer. O Senhor sabe o nosso valor. E por isso, quando Ele nos chama para liderar, Ele sabe do nosso potencial. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Ele sabe quem nós somos. Por muitas vezes nós podemos nos achar incapazes, assim como Moisés achou quando foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Muitas vezes nós achamos, poxa, eu? Um menino sendo chamado presidente do coro dos diáconos? Uma menina sendo chamada presidente da classe das abelhinhas, das meninas moças, dos mestres, sacerdotes, lauréis? Mas o Senhor sabe quem somos e o que nós podemos fazer. Nós não somos jovens demais. Nós temos sangue novo, nós temos força de vontade, nós temos saúde. Então não se achem menos do que aqueles mais velhos. Mas se o Senhor os chamar neste momento para liderar, entendam que vocês podem, vocês fazem e vocês acontecem. E nós aprendemos isso com o Capitão Moroni. Com 25 anos de idade, ele já estava lá liderando os exércitos nefitas contra os lamanitas. Olha que responsabilidade. Eram vidas e mais vidas que eram lideradas por esse jovem de 25 anos de idade. Muitos que eram muito mais velhos, né, do que Moroni. Mas ele era líder. Então, assim que receberem um chamado, independente da idade de vocês, vão e façam. Vocês podem, vocês fazem e vocês acontecem, tá bom? Vamos para mais um dado interessante aí da vida de Moroni que nós podemos trazer para as nossas vidas também, tá bom? Alma 43, 18 a 19 e 21. E aconteceu que ele enfrentou os lamanitas nas fronteiras de Gerson, e seu povo estava armado com espadas e com cimitarras e com toda sorte de armas de guerra. E quando os exércitos dos lamanitas viram que o povo de Nef, ou seja, que Moroni, preparara seu povo com couraças e com escudos nos braços, sim, e também com escudos para proteger-lhes a cabeça, e também estavam vestidos com roupas grossas. Mas eles não estavam armados com couraças nem escudos, o exército lamanita. Portanto, ficaram com muito medo dos exércitos nefitas, em vista de suas armaduras, apesar de serem muito mais numerosos que os nefitas. Olha que interessante. O exército lamanita era muito mais numeroso do que o exército nefita, mas quando eles se depararam com o exército nefita protegido, com capacetes, com couraças, tudo isso, eles ficaram com medo. O que nós podemos aprender com isso? Moroni se preocupava com o bem-estar dos seus liderados. Ele sabia que seria uma guerra ferrenha, que os lamanitas iriam vir com toda a força. O capitão Moroni amava a sua tropa e por isso então ele protegeu aqueles os quais ele amava. Ele procurou meios para que o inimigo não fosse forte o bastante para que ele, fazendo com que ele perdesse muito desses seus filhos, desses seus amados liderados. O que nós podemos aprender com o capitão Moroni? Que nós devemos armar aqueles que nós amamos. É claro que hoje nós não devemos sair aí com espada na mão, né? Mas nós devemos usar da armadura de Deus.
Nós devemos estar armados com nossas armaduras contra os dados inflamados do inimigo, que são as tentações. Os nossos líderes, eles nos vestem com essas armaduras. E como? Com seus ensinamentos. Desde o presidente Nelson até o nosso presidente do Quórum de Diáconos ou a nossa presidente da Sala de Abelhinhas, todos são nossos líderes e querem o nosso bem porque nos amam. E eles nos ensinam, nos mostram como devemos usar a nossa armadura. Como podemos fazer com que a nossa armadura esteja sempre em bom estado. O bom líder faz isso. O bom líder prepara os seus liderados contra as investidas do inimigo. O bom líder, ele ensina, ele mostra pelo seu exemplo o que devemos fazer para nos proteger dos dados inflamados do inimigo. Então, o que nós aprendemos é que nós devemos amar os nossos liderados, nós devemos alimentar os nossos liderados com conhecimento, nós devemos orar por nossos liderados. Em poucas palavras, nós precisamos amar os nossos liderados, preparar os nossos liderados, assim como o capitão Moroni, tá bom? Vamos para mais outra informação. Alma 43, 23. Mas aconteceu que tão logo partiram para o deserto, Moroni enviou espias ao deserto para vigiar seu acampamento. E Moroni também, tendo conhecimento das profecias de Alma, enviou-lhes alguns homens, pedindo-lhe que perguntasse ao Senhor aonde os exércitos nefitas deveriam ir, a fim de defenderem-se dos lamanitas. Ainda que o capitão Moroni tinha um conhecimento militar enorme, era de um homem de extremo poder físico, de grande comando. Ainda que ele usasse todas as suas faculdades, todas as suas forças, ele primeiro reconhecia seu líder eclesiástico. Ele sabia que Alma era o profeta e que ele falava com o Senhor. Então, ainda que Moroni enviasse seus espiões para ver aonde os lamanitas estavam, ao mesmo tempo ele falou: Alma, o que eu preciso fazer? Pergunte ao Senhor. E aquilo que o Senhor falar, eu farei. Nós não devemos nos vangloriar de nosso conhecimento ou poder. Sim, nós devemos usá-los da melhor forma possível e usá-los para aquilo que é certo. Mas ainda assim, nós devemos deixar com que o Senhor guie nossa vida por meio do Espírito Santo. Eu sempre ensino para vocês uma frase que eu levo para a minha vida toda e que eu já disse para muitos e até mesmo para muitos pais. Faça como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse do Senhor. A fé e as obras. Usem a inteligência que o Senhor deu para vocês. Usem muitas vezes a força que vocês têm, que é dado pelo Senhor. Mas antes de tudo, deixem com que o Senhor os guie por meio do Espírito Santo. O presidente Packer, ele falou muito bem sobre esses dois pontos que nós falamos, né? Que estava em Alma 43, 18, 19 e 21 e agora Alma 43, 23. Vamos ler aí. Os jovens de hoje estão sendo criados em território inimigo, onde o padrão de moralidade está decaindo. Mas como servo do Senhor, prometo que serão protegidos e defendidos dos ataques do adversário, se derem ouvidos aos sussurros que vêm do Santo Espírito. Vistam-se com recato,
Falem com reverência, ouçam música inspiradora. Abstenham-se da imoralidade e de práticas pessoalmente degradantes. Assumam o controle de sua vida e ordenem a si mesmo que sejam valentes. Como confiamos muito em vocês, vocês serão extraordinariamente abençoados. Nunca estarão longe da vista de nosso amoroso Pai Celestial. Então, o presidente Packer ele fala sobre esses últimos dois pontos que nós falamos, né? Primeiro, que nós devemos, ainda que tenhamos conhecimento, que tenhamos força, nós precisamos ouvir os sussurros do Espírito Santo, que é a vontade de Deus. Nós devemos estar também nos protegendo com as nossas couraças, as nossas armaduras. E isso é o quê? Nos vestindo com recato, falando com reverência, ouvindo música inspiradora, saindo de tudo aquilo que é errado, não andando com pessoas que nos ensinam e nos estimulam a falar ou fazer o que é errado. E se nós estamos fazendo algo de errado hoje, que essas nossas armaduras possam fazer com que isso se cesse agora. O presidente Packer fala sobre isso. O presidente Packer também é um grande herói. Se vocês não sabem, o presidente Packer também fez parte das tropas americanas na Segunda Guerra Mundial. Ele sabe muito bem do que ele está falando. Vistam-se com a armadura de Deus. Protejam-se dos dardos inflamados do inimigo. E em tudo que vocês fizerem, façam de acordo com os sussurros do Espírito Santo. Bom, vamos agora para algo mais importante. Quando nós falamos sobre Moroni, sobre herói, né? Capitão Moroni também era herói. Mas quando nós falamos sobre herói, nós temos que pensar o que fazem com que eles sejam estimulados a serem heróis. Porque os vilões também têm princípios que eles lutam por isso. E esses princípios é que diferem de um vilão de um herói. Um vilão ele sempre vai lutar para aquilo que é errado. E um herói ele sempre vai lutar para aquilo que é certo, que é verdadeiro. Então nós vamos ver aí o que fazia com que Moroni lutasse. E essas mesmas coisas é o que fazia com que o povo nefita lutasse também, tá bom? Vamos dar uma olhada aí em Alma 43, 26, 30, 45 e 47, tá bom? E fez com que todo o povo daquela parte da terra se juntasse para combater os lamanitas, a fim de defender suas terras e seu país, seus direitos e sua liberdade. Por conseguinte, estavam preparados para a hora da chegada dos lamanitas. E também sabendo ele que o único desejo dos nefitas era preservar suas terras e sua liberdade e sua igreja, não considerou pecado, portanto, defendê-los por meio de estratagemas. Assim, descobriu, por intermédio de seus espias, qual o caminho que os lamanitas iriam seguir. Não obstante, os nefitas eram movidos por uma causa melhor, porque não estavam lutando pela monarquia nem pelo poder, mas lutavam por seus lares e sua liberdade, suas esposas e seus filhos, e por tudo o que possuíam. Sim, por seus ritos de adoração e sua igreja. E novamente disse o Senhor: defendereis vossas famílias, mesmo até o derramamento de sangue. Por esta razão estavam os nefitas lutando com os lamanitas, a fim de defenderem suas famílias e suas terras, seu país e seus direitos e sua religião. Então era isso que estimulava o capitão Moroni a guerra. Era isso que estimulava os nefitas em guerra. Não era o derramamento de sangue. Eles não se animavam, eles não gostavam disso. Mas eles sabiam que eles deveriam defender suas terras, seu país, seus direitos, sua liberdade, sua igreja, sua fé, suas casas, suas famílias, seus ritos de adoração. Era para isso e era por isso que eles lutavam. E é isso que difere, como eu disse, um herói de um vilão.
Nada disso que nós lemos aí, no 26, 30, 45, 47, é contra a vontade de Deus. Todos esses são princípios claros que vêm de Deus. A liberdade, a liberdade de adorar a Ele, a defesa de nossos familiares, de nosso país, de nossa pátria. É isso que difere um herói de um vilão. É isso que nos mostra quem devemos seguir. Ganhei essa bolinha de gude do Casper Wright quando era muito pequeno. Não havia um garoto na escola que não a quisesse. Mas que legal, vovô! Desculpe a bagunça. Eu gosto de guardar tudo. Essas coisas me trazem muitas lembranças. Tem tanta coisa. A maioria das pessoas da minha idade tem. É um retrato com um amigo na época da guerra. Como você está diferente. Eu envelheci. Isso acontece com as pessoas. Uau! Você deve ter sido um grande herói, não é, vô? Não, eu só cumpri meu dever como todo mundo. A mamãe diz que você é um herói. Ah, ela diz, é? E é isso que você acha que um herói é? Alguém cheio de medalhas? Acho que sim. Me dá aquele livro de Mormon ali, por favor. Eu tenho um herói. O nome dele era Capitão-Chefe Moroni. Capitão-chefe? Escute só. Sim, em verdade vos digo que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre os corações dos filhos dos homens. E Moroni era um homem cuja alma se regozijava com a liberdade e independência de seu país. Mas um homem que não tinha prazer no derramamento de sangue. Mas Moroni teve que pegar em armas porque os lamanitas os atacaram, liderados por um homem chamado Zaraenla.
E aconteceu que os lamanitas se apavoraram por causa da grande destruição entre eles e começaram a fugir em direção ao rio Sidom. E foram perseguidos de tal forma que se juntaram em um só grupo no vale às margens do rio Sidom. Os exércitos de Moroni cercaram-nos pelos dois lados do rio. Moroni, vendo o terror deles, ordenou a seus homens que parassem. Zaraela! Nós não desejamos ser sanguinários. Sabeis que estáis em nossas mãos, mas não vos desejamos matar. Não viemos batalhar contra vós para derramar vosso sangue pelo poder. Nem desejamos reduzir ninguém ao jugo da escravidão. Esta, porém, é a verdadeira causa que vos levou a atacar-nos. Estais irados contra nós em virtude de nossa religião. Vedes que o Senhor está conosco. Ele vos entregou em nossas mãos. Isto nos acontece por causa de nossa religião e de nossa fé em Cristo. E agora vedes que não podeis destruir esta nossa fé. Zaraela, eu te ordeno, em nome do Deus Todo-Poderoso, que nos entregueis vossas armas de guerra. Pouparemos-vos a vida, se seguirdes vosso caminho e não tornardes a fazer guerra contra nós. Se não fizerdes isto, ordenarei a meus homens que caiam sobre vós e desfiram golpes mortais em vosso corpo para exterminar-vos. E então veremos quem terá poder sobre este povo. Sim, veremos quem será levado em cativeiro. Eis nossas armas de guerra. Nós vô-las entregaremos, mas não nos sujeitaremos a prestar-vos um juramento. Tomai, porém, nossas armas de guerra e permiti que partamos para o deserto. Do contrário, conservaremos nossas espadas e pereceremos ou conquistaremos. Eis que terminaremos a luta. Não posso revogar as palavras que eu proferi. Por conseguinte, como vive o Senhor, não partireis, a não ser sob o juramento de que não voltareis a pelejar contra nós. Ora, como estáis em nossas mãos, derramaremos vosso sangue pelo chão
A menos que vos submetais às condições que propus. Assim como caiu por terra este escalpo, que é o escalpo de vosso chefe, também caireis por terra se não depuserdes as vossas armas de guerra e partirdes como um convênio de paz. Muitos, ao ouvirem essas palavras e verem o escalpo na espada, ficaram atemorizados. E muitos se adiantaram e depuseram suas armas aos pés de Moroni e fizeram um convênio de paz. E a todos os que fizeram esse convênio, foi permitido partir para o deserto. Por que os deixou ir? Poderia ter acabado com eles. Sim, poderia. Mas é que Moroni não lutava para acabar com os lamanitas. Ele queria proteger seu povo e preservar a liberdade deles. E depois disso, ele não quis mais lutar. Moroni queria fazer o que fosse certo, mesmo em relação aos lamanitas. Um herói sempre tem que fazer o que é certo? Um herói é o tipo de pessoa com quem os outros querem se parecer. Ele ajuda as pessoas a serem melhores. É por isso que o Capitão Moroni é o seu herói? É. Mas há uma coisa sobre Moroni que o torna ainda melhor. Ouça o resto da história e veja se consegue descobrir. Nesta parte da história de Moroni, um homem iníquo chamado Amalequias queria tornar-se o rei da terra. Ele queria tirar a liberdade do povo de Moroni e destruir a igreja verdadeira. Você acha que Moroni ia deixá-lo fazer isso? De jeito nenhum. Moroni ficou irado contra Amalequias. E aconteceu que rasgou sua túnica e, pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança de nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossas esposas e nossos filhos, e amarrou-o na ponta de um mastro. Deus não permitirá que sejamos pisados e destruídos. O coração de Moroni transbordava de gratidão a seu Deus pelos muitos privilégios e bênçãos que concedia a seu povo. Moroni foi para o meio do povo, fazendo tremular a parte rasgada de sua túnica no ar, para que todos vissem o que havia escrito na parte rasgada. Eis que todos os que desejarem defender este estandarte na terra, aproximem-se na força do Senhor e façam convênio de que defenderão seus direitos e a sua religião, para que o Senhor Deus os abençoe. O povo se aproximou com os lombos cingidos por suas armaduras, rasgando as vestes com o símbolo, ou melhor, como convênio de que não abandonariam o Senhor seu Deus. Todos eles rasgaram as roupas? Isso mesmo. Essa foi a maneira pela qual eles prometeram seguir a Deus. E atiraram suas vestes aos pés de Moroni, dizendo: fazemos convênio com o nosso Deus de que seremos destruídos, assim como o foram nossos irmãos da terra do norte, se cairmos em transgressão. Que somos
um remanescente da semente de José, cuja túnica foi rasgada em muitos pedaços por seus irmãos. Devemos lembrar-nos de guardar os mandamentos de Deus. Caso contrário, nossas vestes serão rasgadas por nossos irmãos e seremos atirados na prisão. Sim, e talvez sejamos nós mesmos a perecer, se não nos mantivermos firmes na fé em Cristo. E Moroni era um homem firme na fé em Cristo, que acreditava que se fossem fiéis na observância dos mandamentos de Deus, ele lhes permitiria prosperar na terra. Então, você acha que já entendeu por que Moroni era ainda melhor que os outros heróis? Não tenho certeza. Qual foi a primeira coisa que Moroni fez? Fez o estandarte. Muito bem. E depois? Colocou a armadura. E depois? Uma oração. Por quê? Ele precisava de ajuda. Moroni sempre colocava Deus em primeiro lugar. É por isso que Moroni era mais esperto e mais forte que todos os inimigos? Sim, mas ele sempre queria que seu povo se lembrasse do Salvador, para que o Salvador os fortalecesse também. Todos os heróis seguem Jesus? Todos, como o Capitão Moroni. Moroni sabia que o Salvador nos ajuda a guiar nossa vida melhor do que o fazemos sozinhos. Existem heróis como Moroni hoje em dia? Sim, existem. Mas nem sempre ficam famosos. Às vezes são pessoas comuns. Não precisam gabar-se. Eles fazem as coisas que devem fazer em silêncio. Eles seguem Jesus. Então acho que a mamãe estava certa. Sobre o quê? Você é mesmo um herói, vovô. Você acha? O que acha de irmos comer um doce gostoso que a vovó fez? Assim eu vou ter uma conversinha com essa sua mãe. Tudo bem. É autoexplicativo o vídeo, né? Não precisa nem falar nada, né? O que eu quero que vocês entendam no final dessa aula é que assim como Moroni, assim como Nefe, assim como o profeta Moroni, assim como Elamã, vocês também podem ser. Vocês foram preparados para essa última dispensação para serem heróis também. Não vejam esses homens como algo distante, mas vejam como um exemplo na vida de vocês, para que vocês sejam como eles foram. E ter a qualidade mais principal que eles tinham, que era amar e acreditar no Pai Celestial e no Salvador Jesus Cristo. Vocês também são heróis. Se vocês estão assistindo às aulas do seminário, se vocês estão se esforçando para serem melhores, vocês também são heróis e heroínas, tá bom? Sobre isso, para a gente fechar a aula, deixar aí com vocês um vídeo. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou puxar o vídeo aqui enquanto isso, tá bom? Vou fazer aqui rapidinho, que eu acabei não vendo. Mas é um vídeo que eu passei também na live, né? De uma mensagem do Elder Uchtdorf. Muito legal. Ele usa uma linguagem dos jovens hoje em dia, sobre personagens dos quais nós conhecemos. Vou puxar aqui, que eu acabei esquecendo de puxar. Deixa só um pouquinho, galera, que eu já vou puxar. Deixa eu só ver aqui. Espera só um pouquinho.
Eu vou tentar passar para vocês, mas eu vou fazer um negócio rapidinho e a gente volta de novo no vídeo. Só um pouquinho, tá bom? Deixa eu só puxar aqui. In a past general conference, I spoke about Bilbo Baggins, a very ordinary hobbit learn how to master the Force Vou voltar and defeat no vídeo de the novo, Death tá bom, Star. gente? Fiquem tranquilos. And of Green Gables. In a past general conference, I spoke about Bilbo Baggins, a very ordinary hobbit who sets out on an adventure to slay a dragon. Gandalf was his source of wisdom and help. Or think of Obi-Wan Kenobi, who helps Luke Skywalker learn how to master the Force and defeat the Death Star. Anne of Green Gables has Marilla and Matthew, who love her and guide her as she goes from being an unwanted orphan to an accomplished student and beloved friend. Hermione Granger and Harry Potter have caring teachers at Hogwarts, School of Wizardry, to help them learn what they need to do to overcome he who must not be named. And now I come to you. Whether you feel like a hero or not, you are one. You are the hero of your own life's story. Perhaps you're standing before a fence of your own, like I did at the Frankfurt airport as a teenager, yearning for something you want to become. At times, you may feel alone, but you are not. You are a child of God. He is your Heavenly Father. He loves you, and He is only a prayer away. You have Jesus Christ. The effects of His atonement or sacrifice are always available to you to take away the pain and loneliness of mistakes. You have caring bishops and other church leaders. You have your ward family who will guide and help you. É isso então que faz um herói. O herói, ele escolhe e faz o que é bem. Ele luta por aqueles os quais ele ama. Ele lidera com amor e preocupação. E mais importante, em tudo que ele faz, ele pede auxílio ao Senhor por meio da oração. Ele confia nos seus líderes. Ele confia nos homens chamados por Deus. Ele vê Jesus Cristo como seu maior exemplo, o maior de todos os heróis. E eu repito, e digo a vocês, vocês também são heróis. Vocês são filhos de Deus, escolhidos para virem a essa última dispensação, para preparar o caminho para a segunda vinda. Sejam heróis. Comportem-se como heróis, assim como nós vemos o Capitão Moroni ensinando, tá bom? E é isso que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amigos, muito obrigado, tá bom? Que vocês possam serem, para que vocês possam ser heróis, tá bom? Amo cada um de vocês. Nós nos vemos amanhã. Se cuidem. Eu já disse para vocês, mas repito, não sei se eu já disse, mas se eu não falei, vou falar a primeira vez. Se eu já disse, vou repetir. Amo cada um de vocês, tá bom? Se cuidem e tchau, tchau.